Salve, salve, meu guerreiro! Seja bem-vindo novamente ao nosso cantinho Liga da Gramática, continuando então, tipologia textual, em que nós vimos já a diferença de gênero e tipo, nós já vimos narração e agora a gente vai ver descrição. A descrição ficou bem pequenininha, tá? Separei por bloco para a gente não misturar os assuntos e ficar mais tranquilo para vocês. Texto descritivo, olha só, também é autoexplicativo. Deixa eu jogar para cá. Também é autoexplicativo. Descritivo. Deixa eu só mudar minha lâmpada aqui um pouquinho. Eu tô vendo que ela estava refletindo no óculos, talvez incomode vocês. Se vocês tiverem o meu TDAH, a gente fica olhando alguma coisa, por exemplo, vê um pelo. Aqui não é um pelo, tá? Aqui. É o chorão que puxou o fio da minha roupa mesmo. Mas aí você fica olhando a lente, assim, às vezes com reflexo, e incomoda. Então, vamos lá para não tirar nada o foco de vocês. Então, ó, descrição. O que eu estou fazendo? Descrevendo. Se eu estou descrevendo, eu vou apresentar as características. Descrição é a modalidade de composição textual cujo objetivo é fazer um retrato por escrito. Então, eu vou... Tudo que tem em um cenário ou uma pessoa, eu vou pegar uma imagem e descrever por escrito aquela imagem, fazer um retrato por escrito de alguma coisa. Isso é descrição. Pode ser um retrato de um cenário, de uma pessoa, de um animal, de um pensamento, de um sentimento. Nossa, os olhos dela brilhavam. Parecia saltar coraçõezinhos. Estou querendo dizer que a pessoa está apaixonada. Seus olhos esbugalhados, assustados de medo. Então eu estou querendo criar uma imagem mental. Prof, mas você falou criar uma imagem mental lá na narração. Sim, quando a gente tem uma apresentação do cenário e do personagem, a gente faz a apresentação por meio de uma descrição. Então, a descrição sempre, para todo sempre, vai estar presente na narração. Tá? Então, a descrição é uma tipologia textual presente dentro da narração. Necessariamente. Não tenho como ter uma narração sem ter descrição. Por isso, quando a gente tem uma questão... Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Ó, questão. Por isso que geralmente a questão traz esse termo aqui, ó. O texto é predominantemente. Então, a parte maior dele, o que predomina nesse texto, qual é a função desse texto? É descrever ou é narrar? Porque aí eu tenho que analisar por que ele foi escrito. Não, ele foi escrito para narrar. E eu estou usando a descrição só para apresentar o personagem. Ou o meu texto todo tem a função de descrever tudo. Tá? Então, é isso que a gente vai analisar. Por isso que a questão traz predominantemente, tá? Então, o texto descritivo, a finalidade é criar uma imagem mental. Por isso que eu preciso dessa imagem mental lá na apresentação. Não consigo falar de um personagem, falar de um cenário, falar de um fato, sem fazer esse desenho mental para o meu leitor. Características da descrição. Detalhamento. Então, quanto mais detalhado, quanto mais descrito, quanto mais retrato por escrito eu faço, mais detalhado ele está, mais descritivo esse texto é. A descrição pode ser do cenário do personagem, busca criar uma imagem mental do objeto a ser descrito, ou cenário, ou que seja o que for. Faz descrição tanto real quanto simbólica. Pode ser sentimento, aspectos emocionais, metáforas, tá? Não importa. E qual é a função? Aproximar o mais possível da realidade, mesmo que essa realidade seja fictícia. Mas o que é essa realidade? Fazer com que você consiga entender o cenário. Por exemplo, eu vou falar da Branca de Neve. A mais bela entre as belas, entre a mais branca, entre a mais princesa. Então eu quero
me aproximar da realidade da Branca de Neve. Descrever a Branca de Neve da forma mais próxima possível. Então, quanto mais se aproximar da realidade mesmo que fictícia, tá? Professora, mas que paradoxo, né? Ou antítese. Na verdade, aqui é uma antítese. É realidade fictícia. Mas o que é essa realidade dessa descrição? Fiel àquilo que eu quero, mais fiel àquilo que eu quero descrever, tá? Então é nesse sentido. Isenta de opiniões. Eu não posso colocar a minha opinião se eu estou descrevendo. Porque eu quero ficar fiel à imagem que eu quero que você tenha na mente. Descrição aspectos físicos. E utiliza de uma linguagem clara, direta e realista ou metafórica, tá? Pode ser uma metáfora também. Mas eu tenho que fazer, por exemplo, Maria, tão bela e iluminada que era o sol da minha vida. Metáfora, o sol da minha vida. Mas eu fiz com que você enxergasse que ela era uma luz, que ela era brilhante, tá? Então, metáfora, mas eu tenho que me aproximar fiel, quanto mais fiel daquilo que eu quero que o meu leitor entenda, tá bom? Exemplo. Ficar sentada à mesa a ler o diário de notícias. Eu já não consigo imaginar a pessoa sentada aqui com um diário? Já. No seu roupão de manhã, de fazenda preto. Então já sei que é um roupão. A pessoa acordou e ainda não vestiu a roupa. Tá só com um roupão. Que é aquela roupa de ficar acordado aí, quando levanta de manhã. Fazenda preta, bordado. Eu nem sei como que fala isso aqui. Sutache? Deve ter um nome. Não é assim que pronuncia, não. Deve ter um... Sutache? Sei lá. Que deve ser um termo que tem cara de ser um termo francês. Não sei, que eu nunca tinha prestado atenção nisso. Com botões largos de madrepérola. Nossa, isso é antigo, hein? Eu tive muita roupa com botão de madrepérola. Hoje é brega pra cacete. Cabelo louro, um pouco desmanchado. Porque acabou de acordar. Acabara de acordar. Com o tom seco do calor do travesseiro. Por quê? O cabelo tá bagunçado porque acabou de acordar. Conseguem notar que eu tenho detalhes, estou descrevendo detalhes que você consegue entrar no cenário e imaginar aquela pessoa que acabou de acordar, só escovou o dente ou nem escovou os dentes e tá aqui, ó, lendo, tá? Então, consigo fazer com que você entre no cenário com o texto. Exemplo 2. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não. Por que não podia? Porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi. Porque pinico não tinha ali. Então, descrevi o cenário. Cantei ainda para você um pouquinho. Olha só o que caiu na prova. Eu não me recordo, eu acho que a prova... Eu não sei se foi PRF ou PF. Acho que PF. De 2018. Foi 2018 essa prova. A polícia... Preste atenção. A polícia parisiense disse ele. Olha só. Tenho aqui uma narração. A polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil à sua maneira. Seus agentes são perseverantes, engenhosos, astutos. Eu não estou dando características? Estou. Se eu estou dando características, é descrição. Se eu estou dando características, é descrição. Seus deveres parecem exigir de modo especial. Assim, quando o delegado G nos contou pormenorizadamente a maneira pela qual realizou suas pesquisas no Hotel D, não tive dúvidas de que efetuara a investigação satisfatória, até o ponto que chegou o seu trabalho. O primeiro parágrafo do texto é predominantemente descritivo. Será? Pois apresenta características da polícia parisiense. Muita gente errou essa questão, muita. Nós temos 2 erros aqui. Uma, não é predominante descritivo, porque eu tenho uma linha. 2 aqui, ó, máximo. Extremamente hábil,
Seus agentes são perseverantes, engenhosos, astutos e perfeitamente versados no conhecimento dos seus deveres. Acabou. Tá? Então, até aqui, ó. Só. O restante, não estou mostrando aqui descrição, estou só narrando, né? O que eu observei. Mas o erro principal, que aqui daria até para passar. Não passaria, mas enfim. Mas o erro que acentua que a questão está errada é de quem é perseverante, engenhoso, astuto e versado? Os agentes da polícia. Os agentes. Não a polícia. A polícia é instituição. Se ele colocasse policial, sim. Mas ele não falou policial, ele falou polícia. Quando a gente fala polícia e não policial, eu estou abrangendo a instituição, o órgão. E ele não falou do órgão, ele falou dos agentes, os policiais. E é aí que estava o grande erro da questão, tá? Então ficamos por aqui, ó, uma aula bem pequenininha, 11 minutinhos de descrição. Professora, quando que a gente vai ter questões? As questões, minha gente, eu vou fazer fora da aula, tá? Daqui a pouco eu vou começar a fazer questão. Já tem aí no site, inclusive, várias questões. Eu acho que já tem Banca CESP, FGV. Mas eu vou fazendo por bloco daqui a pouco, agora eu não vou conseguir. Provavelmente, se você assistir essa aula daqui a um ano, sei lá, 6 meses, já vai estar aí na plataforma. Mas eu ainda não consigo fazer nesse momento. Mas aí eu vou fazer por bloco. Questões só de tipologia, para não colocar aqui dentro, tá? Porque aqui a gente vê a teoria, depois a gente vai lá para a parte para ganhar tempo, lá para a parte da resolução de questões comentadas. Mas a gente tem aí também questões comentadas em PDF, tá? Então vai fuçando aí o site, que tem muita coisa na plataforma, tá? Nas aulas semanais também tem resolução de questões. Então é isso. Daqui a pouco a gente volta com o restante da tipologia textual. Super beijo. Até já.